A Carla Felipe diz assim: me vejo repetindo o erro de esquecer de mim para agradar e dizer sim aos outros. Isso me dói e tenho dificuldade de me autocuidar e autoamar. Algum conselho? Sim, minha querida filha, quando tentamos mudar radicalmente, esbarramos nas inúmeras dificuldades. O primeiro ponto para cuidar de si próprio é compreender aquilo que nos faz bem. Aprender a dizer não, pois o não é tão educativo quanto o sim, e tão necessário como o sim. Por isso é que buscamos o equilíbrio. Esquecemos que é nas pequenas frustrações que o ser humano mais cresce. É aonde ele precisa trabalhar e fortalecer o seu emocional. Esta é a importância do cuidado às nossas crianças. Muitas vezes, como pais extremamente apegados a proteger, privamos nossos filhos das pequenas decepções que a vida naturalmente oferece e protegemos. Então, quando adultos, tornam-se frágeis emocionalmente. E essa fragilidade muitas vezes reflete-se em não saber dizer não, pois contraria por demais aquilo que viveu e aprendeu. Agora, uma maneira muito fácil de começar a cuidar de si próprio é reservar no dia, pelo menos, 1 hora do seu tempo para você fazer algo só para você. Deixar programado na sua agenda um horário X. E naquele horário, faça chuva, faça sol, você para tudo o que está fazendo, inclusive de dar atenção a quem talvez você julgue ser mais importante naquele momento, e então dedicar-se a você mesmo, como se fosse um compromisso de trabalho, uma reunião inadiável de você para com você. Desta forma, criamos o hábito de fazer com que as decisões, que as respostas, que as realizações saibam esperar um pouquinho até você cumprir aquilo que se comprometeu contigo mesmo. Dessa forma, é um início para começarmos o trabalho do alto amor. Um segundo relato, que também é um pedido de ajuda e talvez está bem correlacionado com essa última orientação. A Dani Biagione diz assim: querido mentor, sei das minhas obrigações, mas tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Sou médio ostensiva. É normal ter vontade de sumir? Claro que é, minha querida filha. A mediunidade, muitas vezes, ela nos cobra energias que nem sempre estamos preparados para enfrentá-la. A mediunidade, ela não é um fardo na vida do ser humano. Muito pelo contrário, ela é uma bênção, é uma dádiva. É sim uma tarefa que exige responsabilidades. Porém, agora há pouco falávamos sobre crenças limitantes, lembram? A mediunidade também tem se tornado uma crença limitante entre os nossos queridos irmãos estudiosos deste fenômeno. Acreditam que todo aquele que é vinculado à espiritualidade, ele necessita sofrer, pois afinal de contas, Jesus, o nosso modelo, sofreu. Como nós não sofrermos? Mas veja que este exemplo, ele não se refere às alegrias, às conquistas, às prosperidades, às multiplicações que Jesus falava. Disso
parece que não somos merecedores. Então, nos apegamos uma vez mais ao conceito de Jesus carregando o madeiro, machucado, ferido e morto através da crucificação. E esquecemos da criança feliz, do jovem encantador, do adolescente sagaz, curioso, do adulto trabalhador, desenvolvedor, pesquisador e curador. Veja, trazemos o exemplo da espiritualidade de poucas horas, quando deixamos de viver os 30 e tantos anos que Jesus viveu entre nós, com conhecimento, com alegria, com sorrisos, com diversões e ensinamentos. Quando olhamos para as faculdades mediúnicas dessa forma, observamos a importância e a beleza que ela possui. Mas isso não tira a responsabilidade de ela ser ostensiva, mas tira sim o peso de que a faculdade exerce sobre o ser humano. O peso das faculdades mediúnicas é colocada sobre nossos ombros pelos nossos próprios pensamentos. Nós acreditamos que muitos irmãos sofredores virão. Então, aceitamos apenas aqueles que sofrem e acabamos não percebendo a multidão de seres esclarecidos que chegam perto de nós para auxiliar, para amparar e para acolher. Veja que sempre teremos a escolha. E esta escolha é importante. Mas não se culpe ou não se julgue por sentir-se muitas vezes as forças esvair-se, pois isso é um processo normal até compreendermos que somos luz e que a mediunidade veio para ampliar a nossa luz e não ofuscá-la. Obrigado, mentor, pela resposta amorosa. Uma pergunta que eu tive dúvida se trazia, porque tem uma certa polêmica nessa questão. A Suzy Colli perguntou assim: como orientar irmãos que acreditam que armamento é uma boa opção, sempre colocando situações violentas como resposta definitiva aos irmãos que estão na erraticidade? Veja, minha querida filha, meus queridos filhos, que nós já começaríamos de forma muito equivocada ou de forma igual a estes irmãos, quando quisermos impor as nossas ideias, por mais esclarecidas que elas possam ser. Cada ser que circula no orbe terrestre, ele tem e ele respeita e segue o seu caminhar nas devidas proporções do amadurecimento da alma e do espírito. Muitos de nós que ainda vagamos entre os mundos espirituais e os mundos materiais, entre os continentes através da reencarnação, ou aqueles que ainda perambulam nas comunidades espirituais. Existem muitos espíritos não tão esclarecidos, amadurecidos no âmbito do amor. Com isso, não quer dizer em maneira alguma que são seres que não carregam consigo o amor. Veja que muitas vezes o porte de arma, ele é mais de ideologia do que de agressão. Aquele que se habilita a possuir o porte, ele compreende dos riscos
e de suas obrigações enquanto cidadão. Agora, cabe a ele responder pela lei humana ou pela lei espiritual a relação aos seus atos. Por isso, hoje discutirmos quem deve amar mais, quem deve compreender mais, quem está certo, quem está equivocado, é justo e necessário, pois assim a sociedade se transforma. Mas quando colocamos as nossas ideias, por mais esclarecidas que possam ser, como uma imposição, nada mais estamos fazendo do que a mesma situação de que estes que defendem o armamento. Veja que nesta sociedade não há equívoco. Tudo ocorre de forma correta e como tem e deve ser. É graças a esta liberdade que todos os dias irmãos alteram seu comportamento, sua maneira de ver o mundo e, acima de tudo, a sua capacidade de amar. E esta é, sim, uma das ferramentas. Cabe-nos, por mais que por vezes difícil seja, não criticar, aceitar e tentar, através da aceitação, a modificação. Obrigado, mentor, por ampliar a nossa lucidez. O Renan Felipe, que é nosso frequentador bastante assíduo, ele fez 2 perguntas que eu vou condensar em uma. Mentor, existe alguma punição para o espírito que quiser deixar de existir? E se o espírito não quiser mais reencarnar, o que acontecerá com ele? Aí ele continua assim. Mesmo depois de ter pagado seus débitos, né, ele irá seguir sua evolução ainda obrigatoriamente? O nosso companheiro Renato apontou para o Renan que esse assunto tinha sido abordado, mas ele alegou que continuou com dúvida. Claro, meus queridos irmãos. Veja que grande avanço que temos nas perguntas de nosso querido Renan. Depois de tantas indicações de leituras feitas por mim e pelos meus irmãos e colegas, trabalhadores e comunicadores, se percebe um grande crescimento e um avanço muito belo de sua parte, meu querido irmão. Mas este breve elogio não é para você acalmar ou para você parar, é para um incentivo para continuar ainda mais intensamente nos seus estudos e na sua leitura. Você precisa ler muito, meu querido filho. Isso hoje pode parecer apenas o conselho de um espírito que não queira responder, mas lá na sua fase adulta você lembrará do porquê pedimos e compreenderá que já estávamos te preparando. Quanto às suas perguntas, meu querido irmão, não há possibilidade alguma de um espírito deixar de existir ou sumir. Esta possibilidade não existe no universo. Uma vez saída das mãos do Criador, rumamos à evolução. Isto é inevitável. Pode sim, muitos irmãos, adiar o seu reencarne. E isto é permitido, pois afinal de contas, temos o livre-arbítrio. Porém, a cada desistência de uma existência reparadora e regeneradora, o perispírito vai se deformando. Ele vai perdendo a sua forma hominal. E então ele passa a ter cada vez mais aparências grotescas pelas deteriorizações energéticas aos corpos espirituais. Então, em função disso, todos compreendem as leis do universo. Veja que não é as leis do planeta Terra.
Aqui possui algumas leis como planeta em desenvolvimento, mas falamos das leis universais, que são a do crescimento, do desenvolvimento e da evolução. Desta forma, aceitam de tempos em tempos uma reencarnação, porque sabem que precisam devido a esses problemas citados há pouco em relação aos corpos espirituais. Esta fase acentuada de deteriorização. Desta forma, meus queridos irmãos, mantém-se o pensamento pelo ódio, pela vingança, pelos processos de manipulações de energia. E a cada vez que isso ocorre, criamos camadas densas e nos comprometemos ainda mais de nós para com o todo. Chega a um determinado momento em que aquela energia não consegue mais abraçar uma roupa humana. Temos aqui no globo terrestre espíritos que não têm capacidade alguma mais de reencarnar no orbe terrestre. É por isso que chegamos no momento chamado de transição planetária, aonde mudamos o estado vibracional do globo terrestre, consequentemente dos seus habitantes. E estes irmãos, não conseguindo mais reencarnar nestas faixas vibracionais, precisam ser encaminhados para novas comunidades, novos ambientes, em mundos mais primitivos. E primitivos não quer dizer um mundo primitivo, mas pode ser um mundo de provas e expiações, em uma condição inferior ao que o nosso planeta está no instante. E ali começar o seu ciclo, pois a sua energia tornar-se-á compatível com aquele ambiente físico. Mas o espírito, a cada novo crescimento, a cada nova etapa, ele desperta. E ao despertar, compreende a necessidade de ampliar seus conhecimentos. Veja que mesmo no mundo em que muitos espíritos, muitos irmãos se lançam, que é na maledicência, na vingança, nas perseguições, ali também há um processo de evolução. Eles necessitam estar sempre estudando as obras novas que chegam, estar por dentro do desenvolvimento das tecnologias. O processo do desenvolvimento intelectual, ele continua ocorrendo. Porém, no processo das perseguições, faz-se necessário o estudo aprofundado das palavras e dos ensinamentos do Cristo. E uma vez reforçada, mesmo que como um argumento contrário ao Evangelho, o Evangelho ali permanece. E, aos poucos, semente lançada em solo, cresce, nasce, cresce e se desenvolve. Por mais que nossos irmãos digam que o terreno não é próspero, mal sabem que são o terreno mais fértil para o surgimento do amor, da paz e do perdão. Acredito que desta forma consigo te explicar de forma simples. O espírito sempre segue o processo de evolução e não há como sumir, pois não tem como deixar de existir. Muito obrigado, mentor, pela grande resposta. Acho que é bem esclarecedora mesmo. O Cláudio Sérgio Camargo, ele fala o seguinte: querido mentor e trabalhadores do Portal Paz, parece-me que quanto mais busco a luz e o conhecimento da espiritualidade, mais difícil se torna a caminhada. Está muito difícil silenciar a mente. É uma pergunta recorrente da pessoa que acredita que se aproximar da espiritualidade traz mais dificuldades. Veja, meus queridos irmãos,
quão importante é este questionamento. Quando nós buscamos o esclarecimento, seja na área que for, mais difícil se torna dali para frente. Quando estudamos matemática e aprendemos a somar e a diminuir, e entendemos, ainda não temos a compreensão da dificuldade que virá na multiplicação e na divisão. Quando conseguimos entender o processo da multiplicação e da divisão, eis que surge a pequena vírgula e que muda por completo o processo das casas decimais. A cada novo conhecimento, uma nova dificuldade se posiciona diante de nós. No processo da espiritualidade, precisamos compreender que não são os atrapalhos que deixam as condições difíceis. Quando caminhamos em direção à espiritualização, ao processo de iluminação interior, nos debatemos diretamente com as nossas próprias sombras. E estas, sim, causam inúmeros transtornos a nós mesmos, pois compreendemos a necessidade do perdoar, mas perdoar não causa a sensação de prazer ao nosso organismo, mas de aceitação. E aceitar refere-se também à possibilidade de termos que olhar uma vez mais aquele irmão com outros olhares, ou aquela situação com outros olhares, não apenas a de vítima, mas a também de culpado diante da ação. Pois nada se origina no universo com um único movimento, sempre há mais envolvidos. Claro, não falamos do processo inicial da criação, falamos do processo dos desenvolvimentos. O amor, ele não surge de você sozinho, ele surge de você em relação a um movimento, seja de um irmão, seja de uma irmã, seja de uma situação, de uma condição. E este processo, ele trabalha diretamente naquilo que já falamos aqui nesse momento, que são crenças limitantes, tabus, mas, acima de tudo, orgulho e vaidade. E um pouquinho de egoísmo, é claro. Então, quando começamos o trabalho da iluminação interna, o primeiro obstáculo não são as dificuldades que Deus colocará em nós, mas serão as dificuldades de iluminar o nosso quarto interior e vermos as bagunças que deixamos ao longo do processo da evolução. E reorganizar a nossa própria bagunça é duplamente desesperador, porque temos a consciência de que aquilo fomos nós que ali colocamos. Podemos negá-las, mas sabemos que fomos nós. O processo da iluminação e da espiritualização trabalha exatamente no autoconhecimento, se conhecer para então aliviar e termos a paz e a esperança que necessitamos. Mas vejam que não é externo, é interno. O processo é interno, as dificuldades são internas e não externas. Não é Deus que coloca a provação, é nós que nos deparamos com ela diante das nossas escolhas. Não é Deus que nos reprova em uma prova, mas é a nossa conduta de estudo, dedicação, de esforço, de merecimento, que ali nos coloca diante daquela condição. Isto
é o principal que precisamos compreender. É aceitar, mas não aceitação como acomodação. Aceitar para transformar, e transformar exige e requer muito trabalho de nossa parte.